Você está prestes a descobrir algo que pode abalar tudo o que você acreditou durante toda a sua vida. Algo que eu, Padre Pio, carreguei nas chagas do meu corpo e na dor do meu espírito. Uma verdade que queima como fogo e purifica como água cristalina. O Natal que você celebra não é o que parece ser. E aquela árvore brilhante na sua sala pode estar selando sua porta para a verdadeira abundância que Deus preparou para você. Fique até o final, porque o que vou revelar mudará sua relação com o sagrado, com o dinheiro e com a prosperidade eterna. Quando eu ainda caminhava pela terra, com as mãos sangrando e o coração partido pela humanidade, via as pessoas correndo. Sempre correndo. Correndo atrás de coisas que brilham, mas não iluminam. Correndo atrás de tradições que enfeitam, mas não alimentam. E no meio dessa corrida louca, esqueciam-se do essencial. Esqueciam-se dele. Do menino que nasceu numa manjedoura, pobre, rejeitado, sem um teto digno sobre a cabeça. E transformavam esse nascimento humilde numa festa de luxo, de excessos, de símbolos que nada têm a ver com a verdade. Você sabe por que está assistindo este vídeo agora? Não é coincidência. Deus não trabalha com coincidências. Ele trabalha com chamados. E você foi chamado para ouvir esta verdade porque sua alma está faminta. Faminta de prosperidade verdadeira, não daquela que apodrece e desaparece. Faminta de sentido, de propósito. De uma vida onde o dinheiro não foge das suas mãos como areia entre os dedos. E tudo começa quando você entende o que realmente aconteceu naquela noite em Belém e o que as trevas fizeram com essa história ao longo dos séculos. Deixe-me levar você numa jornada para dentro da verdade. Feche os olhos por um instante e imagine, comigo, Belém, uma noite fria, uma jovem mãe e um carpinteiro angustiado procurando um lugar para o nascimento do Salvador. Todas as portas fechadas. Todas. Os ricos em suas casas aquecidas, dormindo em suas camas confortáveis, nem sequer abriram suas janelas. E o Rei dos Reis, o dono de todo o ouro e prata do universo, nasceu entre animais, entre o cheiro de esterco e palha, entre a pobreza mais profunda que um ser humano pode conhecer. Por que Deus escolheu isso? Porque o Criador de tudo permitiu que seu filho viesse assim. Porque ele queria ensinar algo que destrói todas as mentiras que o mundo conta sobre riqueza. Ele queria mostrar que a verdadeira prosperidade não vem de onde você pensa, não vem de árvores enfeitadas, não vem de rituais pagãos disfarçados de cristianismo, não vem de tradições que você segue porque todo mundo segue. A verdadeira abundância vem da obediência radical à vontade de Deus. E essa obediência, muitas vezes, exige que você destrua ídolos. Sim, destrua. Mesmo aqueles que parecem tão bonitos e inofensivos na sua sala de estar. Agora me escute com atenção porque vou revelar algo que poucos padres têm coragem de dizer. A árvore de Natal não é cristã. Nunca foi. Ela é um símbolo roubado, sequestrado, travestido com luzes e enfeites para enganar os filhos de Deus. Antes de Cristo nascer, muito antes, os povos pagãos da Europa cortavam pinheiros e os traziam para dentro de suas casas no solstício de inverno. Por quê? Porque adoravam os espíritos da natureza. Porque acreditavam que essas árvores sempre verdes tinham poder mágico contra o inverno rigoroso. Porque faziam rituais de fertilidade e prosperidade em volta delas, pedindo aos deuses falsos que lhes dessem riqueza e fartura. Os druidas celtas faziam isso. Os germânicos faziam isso. Os nórdicos faziam isso. E quando o cristianismo começou a se espalhar pela Europa, essas pessoas não quiseram abandonar seus costumes. Então fizeram algo muito astuto, muito perigoso. Misturaram. Pegaram seus rituais pagãos e cobriram com uma fina camada de verniz cristão. Disseram que agora a árvore representava a vida eterna em Cristo. Mas Deus não é tolo. Ele vê o coração. Ele vê a origem. E ele deixou muito claro em sua palavra o que pensa sobre isso. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 10, versículos 2 a 4. Leia comigo agora, com o coração aberto. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações,
nem vos espanteis com os sinais dos céus, ainda que as nações se espantem com eles, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Você leu isso? Você realmente absorveu o que Deus está dizendo aqui? Ele está descrevendo exatamente o que você faz todo o mês de dezembro. Cortar uma árvore, enfeitar com ornamentos, prender na base para não cair. E ele chama isso de vaidade. Chama de caminho das nações pagãs. Chama de algo que seu povo não deve aprender, não deve imitar, não deve trazer para dentro de casa. Mas você pode estar pensando, Padre Pio, isso é interpretação antiga. Hoje é diferente. Eu não adoro a árvore. É só decoração. E é exatamente aí que mora o perigo mais mortal. Satanás não precisa que você se ajoelhe diante da árvore. Ele não precisa que você faça orações para ela. Ele só precisa que você a aceite, que você normalize, que você traga para dentro do espaço sagrado da sua casa um símbolo que tem raízes profundas em práticas que Deus abomina. Porque quando você faz isso, você abre uma porta espiritual. E pelas portas espirituais entram coisas que você não vê, mas que corroem sua vida, sua prosperidade, sua saúde, seus relacionamentos, seu dinheiro que nunca é suficiente, não importa quanto você trabalhe. Durante meus anos de sacerdócio, atendi milhares de confissões, milhares de almas atormentadas. E sabe o que percebi? As pessoas que viviam em pobreza espiritual quase sempre tinham algo em comum. Elas haviam feito pactos sem saber. Pactos silenciosos com tradições que pareciam inocentes, mas carregavam maldições ancestrais. Não estou falando de superstição. Estou falando de realidade espiritual. Deus é um Deus zeloso. Ele não compartilha sua glória. Ele não aceita que seus filhos misturem o santo com o profano. E quando você insiste em fazer isso, ele retira sua mão de proteção. E quando sua mão se retira, a pobreza entra, a doença entra, o caos entra. Mas, Padre Pio, você pode perguntar, como uma simples árvore pode ter tanto poder? Deixe-me explicar algo profundo sobre o mundo espiritual. Símbolos não são neutros, eles carregam energia, carregam história, carregam intenções de gerações e gerações de pessoas que os usaram antes de você. Quando os pagãos antigos colocavam aquelas árvores em suas casas, eles faziam sacrifícios, derramavam sangue, invocavam entidades, pediam prosperidade aos deuses da natureza, aos espíritos das florestas. E esses espíritos respondiam. Mas não eram espíritos bons, eram demônios disfarçados, e eles davam riqueza temporária em troca da alma eterna. Agora, quando você coloca uma árvore de Natal na sua casa, você não está consciente de tudo isso, mas o mundo espiritual está. Os demônios reconhecem seu símbolo, eles veem uma porta aberta, e eles entram, não para dar, mas para roubar, para matar, para destruir. Exatamente como Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Veja a contradição. Cristo veio para a abundância, mas nós celebramos seu nascimento com símbolos que abrem porta para ladrões espirituais. Não faz sentido, faz? E tem mais. A data, 25 de dezembro. Você acha mesmo que Jesus nasceu nesse dia? Deixe-me contar o que descobrimos através dos séculos de estudo das Escrituras e da história. Jesus provavelmente nasceu entre setembro e outubro. Os pastores estavam nos campos com seus rebanhos à noite, algo que não acontece em dezembro na Judéia, porque faz muito frio. Mas então, por que celebramos no dia 25? Porque era o dia do festival romano Saturnália. Era o dia que os pagãos celebravam o nascimento do sol invicto. Era orgia, era embriaguez, era adoração ao Deus Sol. E quando o imperador Constantino cristianizou Roma no século IV, ele fez um acordo político. Para facilitar a conversão dos pagãos, ele permitiu que mantivessem suas festas. Apenas mudou o nome.
Agora não era mais o nascimento do sol, era o nascimento do Filho. Mas a essência permaneceu, a data permaneceu, os símbolos permaneceram, e com eles as maldições espirituais também permaneceram. Você está começando a entender por que sua vida financeira nunca decolou? Porque sempre há um vazamento, um imprevisto, uma conta que aparece do nada. Porque você está celebrando Deus do jeito que o inimigo quer, não do jeito que Deus ordenou. Deixe-me ser ainda mais direto com você. Deus não precisa de árvore. Ele não precisa de luzes coloridas. Ele não precisa de Papai Noel, essa figura criada pela Coca-Cola no século XX para vender refrigerante e que se tornou o centro do Natal para milhões de crianças. Pense nisso, Papai Noel. Um velho gordo que sabe tudo sobre você, que vê quando você está dormindo, que sabe se você foi bom ou mal, que dá presentes para quem merece. Isso não te lembra alguém? Isso não é uma distorção blasfema dos atributos de Deus? Você está ensinando seus filhos a orar para um substituto de Deus, a esperar bênçãos de um falso Deus vestido de vermelho, e depois você se pergunta por que as bênçãos verdadeiras não chegam. Quando eu recebi os estigmas, as chagas, de Cristo no meu corpo, a dor era insuportável. Mas sabe o que doía mais? Ver as pessoas sofrendo desnecessariamente, porque se recusavam a largar tradições mortas. Porque preferiam agradar a família, agradar a sociedade, agradar a si mesmas, em vez de agradar a Deus. E Deus é claro. Ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 24, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mas eu expando isso. Você também não pode servir a Deus e às tradições pagãs. Não pode servir a Deus e ao conforto da conformidade social. Não pode servir a Deus e ao medo do que os outros vão pensar. Você precisa escolher. E essa escolha determinará seu destino financeiro, espiritual e eterno. Porque a abundância de Deus só flui em vasos limpos, em casas limpas, em corações que se recusam a misturar o santo com o profano. Você quer prosperidade? Então purifique sua casa. Tire a árvore, queime se for preciso, destrua esse ídolo e veja o que Deus fará. Eu sei que isso é duro de ouvir. Eu sei que você pode estar sentindo raiva agora, resistência. Mas minha família sempre teve árvore de Natal, mas é tradição. Mas as crianças vão ficar tristes. E eu te digo, com todo o amor do meu coração perfurado pelas chagas de Cristo. Tradição familiar não supera mandamento divino. Felicidade temporária de crianças não vale uma maldição eterna sobre sua casa. Você é o sacerdote do seu lar. Você é responsável pelo que entra e pelo que sai. E se você permitir que ídolos entrem, você carregará as consequências, e seus filhos carregarão, e os filhos dos seus filhos carregarão. Mas há esperança. Sempre há esperança em Cristo, porque Ele não veio apenas revelar a verdade. Ele veio libertar. Ele veio quebrar cadeias. Ele veio desfazer as obras do diabo. E hoje e agora, enquanto você me ouve, pode ser o dia da sua libertação. O dia em que você decide, chega. Chega de viver na mediocridade financeira porque estou servindo a ídolos sem saber. Chega de ver meus sonhos morrerem porque escolhi tradições mortas em vez de obediência viva. Chega. Hoje eu mudo. E quando você toma essa decisão, quando você remove o ídolo da sua casa, algo sobrenatural acontece nos céus. Anjos são liberados, portas se abrem, favor divino começa a fluir. Oportunidades que estavam bloqueadas de repente aparecem. Dinheiro que estava preso de repente se solta. Porque você quebrou um pacto antigo e estabeleceu um pacto novo. Um pacto com o Deus verdadeiro. O Deus que nasceu numa manjedoura. O Deus que escolheu a pobreza material para nos dar riqueza espiritual, mas que agora, vendo sua obediência, Ele escolhe te dar ambas, espiritual e material, porque Ele é bom, porque Ele é generoso. Porque quando você põe seu reino em primeiro lugar,
todas as outras coisas são acrescentadas. Agora você pode estar pensando, se eu não montar árvore de Natal, como vou celebrar o nascimento de Jesus? E essa é uma pergunta linda, uma pergunta que mostra que seu coração realmente quer honrar a Deus. Então deixe-me te ensinar. Celebre com simplicidade, celebre com gratidão, celebre com generosidade para os pobres, como Jesus faria. Celebre reunindo sua família para ler as Escrituras sobre o nascimento do Salvador. Celebre cantando hinos verdadeiros, não músicas comerciais sobre renas e neve. Celebre jejuando no dia anterior para lembrar que Ele escolheu fome para nos dar alimento. Celebre dando presentes aos necessitados, não trocando presentes caros entre pessoas que já têm de tudo. Sabe o que acontecia nas primeiras comunidades cristãs? Elas não montavam árvores, não decoravam casas. Elas se reuniam escondidas, com medo de perseguição, e partilhavam pão. Oravam horas e horas, vendiam suas propriedades e distribuíam aos pobres. E Deus as prosperava de maneira sobrenatural. Atos, capítulo 4, versículo 34 diz: Pois não havia entre eles necessitado algum, nenhum. Todos tinham o suficiente, e até mais que suficiente. Porque quando você vive na essência pura do Evangelho, sem misturas, sem contaminações pagãs, a prosperidade de Deus flui como rio caudaloso. Mas ao longo dos séculos a Igreja perdeu isso. Começou a fazer acordos com o mundo. Começou a aceitar tradições mundanas para atrair multidões. E atraiu multidões mesmo, mas multidões mornas. Multidões que têm aparência de piedade, mas negam o poder dela. Multidões que cantam sobre Jesus, mas vivem como pagãos. E onde isso levou a humanidade? A maior crise espiritual e financeira da história. Pessoas endividadas até o pescoço porque gastam fortunas em presentes de Natal que ninguém precisa. Pessoas deprimidas em janeiro, porque dezembro foi um mês de excessos e agora a conta chegou. Pessoas vazias porque buscaram alegria em coisas e não na presença de Deus. Você não precisa viver assim. Você pode sair dessa roda de tradições mortas que drenam sua energia, seu dinheiro e sua unção. E tudo começa com uma decisão radical. Eu sei que radical assusta. Eu sei que você pode perder amigos. Eu sei que seus parentes podem te chamar de fanático. Mas deixe-me contar um segredo que aprendi nas minhas décadas de caminhada com Deus. Quando você perde tudo por Ele, você ganha tudo dele. Quando você se torna louco aos olhos do mundo, você se torna sábio aos olhos de Deus. E a sabedoria de Deus traz riquezas, honra e vida. Provérbios capítulo 3, versículo 16. Leia você mesmo. Comprove. Há outra coisa que preciso te revelar. Algo que vi no mundo espiritual durante minhas visões. Cada casa que tem uma árvore de Natal tem uma sentinela demoníaca plantada nela durante o mês de dezembro. Essa sentinela observa, registra, bloqueia orações, desvia bênçãos, causa brigas, inflama consumismo, planta ansiedade sobre dívidas. E fica ali disfarçada pelas luzes bonitas e pelos enfeites coloridos, fazendo seu trabalho sujo. E as pessoas não entendem por que dezembro é um mês tão estressante, por que há tanta briga familiar nessa época, por que as finanças entram em colapso em janeiro, porque elas convidaram o inimigo para entrar, voluntariamente, com uma árvore, mas quando você remove a árvore, a sentinela não tem mais direito legal de ficar. Ela precisa sair. E quando ela sai, a atmosfera da sua casa muda. Você sente paz. Você sente leveza. Suas orações são respondidas mais rápido. Suas ideias se tornam mais claras. Oportunidades de negócio aparecem. Promoções no trabalho acontecem, porque você fechou uma porta para o inferno e abriu uma janela para o céu. É matemática espiritual, é lei do reino, e funciona sempre, sem falha, para todos que têm coragem de obedecer. Agora deixe-me te fazer uma pergunta direta. Você realmente quer prosperidade? Ou você só quer continuar reclamando da pobreza enquanto se recusa a mudar? Porque a escolha é sua. Deus já fez a parte dele. Ele já enviou seu filho, já pagou o preço,
já derrotou o inimigo, já abriu o caminho. Agora você precisa caminhar, precisa agir, precisa ter a coragem que muitos não têm. A coragem de ser diferente, a coragem de ser considerado extremista, a coragem de ser chamado de fanático religioso. Porque no final, quando você estiver diante de Deus, não vão estar lá seus parentes te julgando, não vão estar seus amigos. Vai estar você e Ele. E Ele vai te perguntar: você me obedeceu ou obedeceu aos homens? Eu escolhi obedecer, e por isso recebi estigmas, e por isso fui perseguido até pela igreja, e por isso passei noites inteiras em dor insuportável. Mas também por isso vi milagres que nenhum homem deveria ver. Vi o céu aberto, vi anjos ministrando, vi pessoas curadas instantaneamente, vi multiplicação de alimentos, vi a provisão de Deus de maneiras que desafiam toda a lógica humana. E tudo porque eu recusei compromisso, recusei mistura, recusei servir a dois senhores. E o mesmo está disponível para você, se você tiver coragem. Vamos falar especificamente sobre dinheiro agora, porque sei que é isso que mais te preocupa. Você está entre 35 e 70 anos. Está numa fase da vida onde deveria estar estável financeiramente, mas não está. Você trabalha, você se esforça, você faz horas extras, você tenta economizar. Mas o dinheiro escorre, sempre tem uma emergência, sempre tem um gasto inesperado, sempre tem algo que estraga, sempre tem alguém pedindo emprestado. E você vive nesse ciclo vicioso de quase ter, mas nunca ter o suficiente. Sabe por quê? Porque há uma maldição de pobreza sobre sua vida. E essa maldição tem nome, tem origem. E a origem está nos pactos que você fez sem saber. Quando você monta uma árvore de Natal, você está repetindo um ritual pagão de prosperidade. Mas os deuses pagãos são demônios. E demônios cobram. Eles não dão de graça. Então, eles dão um pouquinho, dão aquela gratificação no trabalho, dão aquela venda inesperada, mas depois cobram em dobro. Cobram com doenças que custam fortunas para tratar. Cobram com vícios que drenam suas economias. Cobram com filhos rebeldes que te dão despesas inimagináveis. Cobram com divórcios que destroem patrimônios. E você fica ali, pobre, sem entender o que aconteceu. O que aconteceu foi simples. Você fez um pacto com quem não devia, e agora está pagando o preço. Mas Jesus veio para quebrar toda a maldição. Gálatas, capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele já pagou, já quebrou. Mas você precisa apropriar, precisa conscientemente renunciar aos pactos antigos e entrar no pacto novo. E isso não é só uma oração bonita. É uma ação prática, é remover o ídolo, é jogar fora, é limpar a casa, é consagrar novamente seu lar ao Senhor. E então, e somente então, a bênção de Abraão pode fluir sobre você. A bênção que promete que você será próspero em tudo que suas mãos tocarem. Deuteronômio capítulo 28. Leia, creia, obedeça. Eu não estou dizendo que você vai ficar milionário da noite para o dia. Não estou vendendo prosperidade falsa. Estou te ensinando princípios do reino. E no reino a ordem é clara. Primeiro o espiritual, depois o material. Primeiro a obediência, depois a bênção. Primeiro o sacrifício, depois a colheita. Você não pode pular etapas. Você não pode querer a bênção sem a obediência. Não funciona assim. Deus não é uma máquina de vendas onde você coloca uma moeda de oração e sai um milagre. Ele é um pai. E como todo pai amoroso, ele exige obediência antes de dar presentes. Então aqui está o que você vai fazer. Hoje, não amanhã, não na próxima semana. Hoje, você vai entrar na sua sala, vai olhar para aquela árvore e vai tomar uma decisão. Se ela ainda não está montada, não monte. Se ela já está montada, desmonte. E não guarde para o ano que vem, não. Destrua. Queime se puder, jogue no lixo, quebra. Porque enquanto ela existir, ela tem poder sobre você. Poder simbólico, poder espiritual. E você precisa quebrar esse poder.
Depois você vai ajoelhar no lugar onde a árvore estava e vai fazer uma oração de renúncia. Vai renunciar a todo pacto pagão, a toda tradição que não honra a Deus, a todo ídolo que entrou na sua casa, e vai consagrar sua casa novamente ao Senhor Jesus Cristo. Vai declarar que Ele é o único Senhor, o único digno, o único que merece adoração e obediência. E então você vai ver com seus próprios olhos o que Deus faz quando você o obedece radicalmente. Portas vão abrir. Pessoas vão te procurar com propostas. Dinheiro que estava preso há anos vai se soltar. Dívidas antigas vão ser perdoadas. Ideias vão explodir na sua mente. Sabedoria para negócios vai fluir. Porque quando você limpa a casa, Deus enche. Quando você remove o falso, Deus traz o verdadeiro. Quando você expulsa os demônios, os anjos vêm. É assim que funciona o reino espiritual. E você está prestes a experimentar isso. Se você tiver fé, se você tiver coragem, se você realmente quiser mudar sua história financeira e espiritual. Mas deixe-me te avisar, haverá oposição. Sua família vai questionar, seus amigos vão zombar. Até alguns irmãos de igreja vão te criticar dizendo que você está exagerando, que é legalismo, que Deus não se importa com essas coisas. Mas não desista, porque essa oposição é a prova de que você está no caminho certo. Satanás não ataca quem está confortável na mornidão. Ele ataca quem está buscando santidade radical. Ele ataca quem está prestes a romper com gerações de maldição. Ele ataca quem está quase alcançando o próximo nível de unção e prosperidade. Então, quando a oposição vier e virá, sorria, porque é sinal de que você acertou o alvo. E tem mais. Você não está sozinho nessa jornada. Há milhares de pessoas ao redor do mundo que já fizeram essa escolha, que já removeram suas árvores, que já consagraram suas casas e que estão vivendo em prosperidade crescente. Não porque são mais inteligentes, não porque trabalharam mais duro, mas porque obedeceram. E a obediência libera o sobrenatural. A obediência ativa anjos. A obediência abre armazéns celestiais. E você está prestes a entrar nesse grupo seleto, nesse remanescente que escolheu a verdade acima do conforto, a santidade acima da aceitação social, a Deus acima de tudo. Agora, deixe-me compartilhar uma última coisa antes de encerrar. Uma revelação profunda. O Natal verdadeiro não é sobre uma data, não é sobre decoração, não é sobre presentes. O Natal verdadeiro é sobre encarnação. É sobre Deus se fazendo carne. É sobre o infinito se limitando. É sobre o rico se fazendo pobre para que você, pobre, se tornasse rico. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. E quando você entende isso de verdade, quando isso explode no seu coração, você percebe que todos os dias são Natal. Porque todos os dias você pode celebrar que Deus está contigo. Emanuel, Deus conosco. E quando Deus está contigo, quem pode ser contra ti? Quem pode impedir tua prosperidade? Quem pode bloquear tuas bênçãos? Ninguém. Então pare de limitar a celebração a um dia no ano. Pare de reduzir o milagre da encarnação a uma árvore cheia de luzes. Viva o Natal todos os dias. Viva a consciência de que o Deus que criou bilhões de galáxias escolheu habitar em você. Espírito Santo mora em você. Você é o templo. Você é a casa de Deus. E que tipo de casa você está oferecendo para Ele? Uma casa cheia de ídolos? Cheia de tradições pagãs? Cheia de símbolos que o entristecem? Ou uma casa limpa, santa, consagrada, onde Ele pode se mover livremente, onde Ele pode operar milagres, onde Ele pode derramar prosperidade sem encontrar bloqueios espirituais? A escolha é sua, sempre foi. Deus não força ninguém. Ele convida, Ele revela, Ele ensina. Mas você precisa agir. E sua ação hoje determinará seu amanhã. Determinará se o próximo ano será mais um ano de luta financeira ou o ano da virada. Se será mais um ano de frustração ou o ano do cumprimento de promessas. Se será mais um ano de mediocridade ou o ano da abundância transbordante. E tudo isso depende de uma decisão simples, mas radical.
remover o ídolo, consagrar a casa, obedecer completamente e confiar que Deus honrará sua obediência com bênçãos que vão além do que você pode imaginar ou pedir. Eu sei que este vídeo mexeu com você. Eu sei que você está sentindo coisas neste momento. Talvez raiva, talvez medo, talvez confusão, talvez uma liberdade estranha começando a nascer dentro do seu peito. Seja lá o que for, não ignore. Não deixe esse momento passar. Porque momentos assim são raros. São divinos. São pontos de virada na história da sua vida. E se você deixar passar, pode levar anos até que Deus traga outra oportunidade assim. Então aproveite, decida, haja e testemunhe o que Deus fará. A verdadeira origem do Natal é amor. Amor tão grande que Deus se humilhou, se esvaziou, se fez nada para nos fazer tudo. E quando você entende esse amor, quando você realmente mergulha nele, você não precisa de enfeites, não precisa de árvore, não precisa de nada além dele. E paradoxalmente, quando você não precisa de nada, Deus te dá tudo. Quando você se contenta com ele, ele te contenta com bênçãos materiais. Quando você busca primeiro o reino, tudo mais é acrescentado. Essa é a matemática divina. Essa é a economia do céu. E ela funciona sempre para quem obedece. Então, levante agora. Pare de assistir vídeos procurando fórmulas mágicas de prosperidade. Você acabou de receber a fórmula. Não é mágica. É bíblica, é radical, é contracultural. Mas funciona. Vai até sua árvore. Olhe para ela pela última vez e diga adeus. Adeus a anos de tradição vazia. Adeus a gerações de maldição. Adeus à pobreza espiritual e material. E diga olá. Olá a uma nova temporada. Olá a uma vida de obediência radical. Olá à prosperidade verdadeira que não corrói e não se perde. Você está pronto? Então faça. Agora. E me escreva nos comentários quando os milagres começarem a acontecer. Porque vão acontecer. Sempre acontecem para quem obedece. Que a paz de Cristo, que não depende de circunstâncias, inunde seu coração. Que a prosperidade de Abraão, que foi prometida para todos os que creem, flua sobre sua vida. Que os anjos de Deus acampem ao redor da sua casa, protegendo e provendo, e que você experimente neste próximo ciclo da sua vida um nível de bênção que fará os outros perguntarem: o que você fez? E você dirá: eu apenas obedeci. Eu simplesmente removi os ídolos e consagrei minha vida completamente ao Senhor. E Ele fez o resto. Porque essa é a história de todos os que prosperam verdadeiramente. Não atalhos, não truques, apenas obediência radical que libera bênção sobrenatural. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Lá eu revelo mais segredos espirituais sobre prosperidade que a maioria dos pregadores tem medo de ensinar. Clique no card e continue essa jornada de transformação comigo. Porque você não chegou até aqui por acaso. Você foi escolhido para ouvir isso, escolhido para mudar, escolhido para ser diferente, escolhido para romper com gerações de pobreza e entrar na herança que Deus preparou para você desde a fundação do mundo. Vá agora, clique e deixe que o próximo nível da revelação te leve ainda mais fundo na verdade que liberta e prospera. Eu te espero lá. E que Deus te abençoe poderosamente.